Olá, aqui quem fala é o professor Kaique e na aula de hoje falaremos um pouquinho sobre a sequência ou a progressão geométrica, dando sequência aí no nosso assunto, né, que seriam sequências numéricas. A gente na aula passada falou de PA e alguns comentários até fora de PA, mas assim, iniciais, né, sobretudo, que eu comentei sobre o edital, né, do Enem, por exemplo, ser diferente do edital da UERJ, o anexo 3, e as diferentes cobranças, né, que esses editais, por conta de pautar justamente as provas, acabam fazendo dentro desses assuntos. Então vou fazer um rápido comentário quanto a isso também, né? A gente sabe que o edital, eu até recomendo você abrir mesmo em algum outro momento mais oportuno, abrir os dois editais, o anexo 3 da UERJ e o edital fornecido ali pelo MEC, do Enem. Porque quando a gente fala do edital da UERJ, o anexo 3, ele vai falar pra gente que sequências podem cair. Sequência aritmética, geométrica e matrizes. São as três sequências que podem cair e fazer a cobrança dentro da prova do exame de qualificação, primeiro e segundo aqui. Quando a gente fala do exame da prova da UERJ, o Exame Nacional do Ensino Médio, melhor, quando a gente fala da prova do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, perdão, gente, a gente tem uma cobrança que é justamente de identificar padrões dentro das sequências numéricas e a partir disso a gente, né, enfim, criar proposta de intervenção, enfim, responder a pergunta mesmo. Então a gente vai ver uma diferença que não parece tão grande, mas ela vai acabar abrindo uma possibilidade maior para o Enem. No Enem pode ser que caia muito mais do que PA e PG, que é o que vai cair apenas na UERJ. No Enem você pode ter qualquer sequência que tenha algum tipo de padrão. E aí esse padrão pode ser aritmético, pode ser geométrico, mas pode ser, enfim, sempre somar a mesma coisa e aí ficar variando. Enfim, qualquer tipo de sequência que tenha padrão pode cair no Enem e isso não vai acontecer na UERJ. Ou, se acontecer na UERJ, diferente de PA e de PG, ele vai ter que te explicar no enunciado e aí vai ficar um pouco mais fácil, né? Ele não vai poder te omitir tantas coisas dessa sequência. A pré-requisito é PA e PG. Então a gente tem essa diferença e a gente tem possibilidades distintas, que eu já comentei. Mas ainda falando da prova da UERJ, e é até um dado que eu acho que vale a pena trazer, é que falando da prova da UERJ, a gente só vai ter a sequência da aula passada e da aula de hoje. E comparando esses dois assuntos, na prova da UERJ cai muito mais PA do que PG. Isso é fato, tá? Então, talvez muito mais atenção, né? Ou vai provavelmente cair, né? Pensando em probabilidade, muito mais PA do que PG pelas observações da prova mesmo, né? Tem muito mais questões da aula passada do que dessa semana. Pensando na prova do Enem, é a mesma coisa, tá? Lembrando que sempre pode cair mais alguma outra coisinha. Na aula de hoje a gente vai ter uma estrutura muito parecida mesmo com a aula de semana passada. Eu até faço questão de chamar os tópicos pelo mesmo nome, que aí para a galera que gosta também de criar esse elemento que, são aulas parecidas, então eu vou comparar essas duas aulas. Eu acho que também é um caminho interessante, sacou? Para você justamente não confundir fórmulas que podem, sei lá, de alguma maneira serem parecidas, mesmo não sendo o mesmo assunto, tá? Então, tá uma estrutura muito parecida. Em 5 tópicos, beleza, gente? Eu vou falar de definições, citar alguns exemplos, falar de termo geral e propriedade. Aqui eu acho que mora o primeiro pico da aula, a parte mais importante da aula. A primeira delas é o tópico 2. E depois desse pico, ele vai também acontecer no tópico 4, depois de propriedade. Vocês já começam a ver aqui que tá vazando. Falar de termo geral é muito importante porque a gente consegue determinar qualquer termo nessa sequência geométrica. E depois falar da soma porque é outro elemento que acaba sendo contextualizado, né, nas questões. Ou seja, determinar a soma da minha quantia, ou determinar... Sabe, assim, você vai ter as questões morando, basicamente, é isso, né? As questões morando muito mais no tópico 2 e no tópico 4, né? Morando, quero dizer, usando a teoria de quem, né? 2 e do 4. E vou terminar a aula falando sobre uma coisa que é mais pra galera específica mesmo. E até, né, nem tanto cara assim de provas do Rio, mas ainda assim pode aparecer numa PUC dessa, numa FGV, que é a questão do produto, né? A questão do produto tem uma fórmula também para produto, talvez uma coisa aí que nem sempre a gente tenha visto sendo abordada no colégio, beleza? Então uma aula aí um pouquinho grandinha, mas ainda assim eu vou tentar fazer o bem objetivo porque ela se lembra muito com o PA, então talvez a gente tenha até a possibilidade de acelerar um pouco mais na explanação mesmo das fórmulas, porque elas vão acabar remetendo a PA. Enfim, vamos dar sequência. Bora? Então bora. Bom, a sequência geométrica, ela por característica, ela vai ter, enfim, uma notação, né? Vamos falar isso de início mesmo. Uma notação muito parecida com a de PA. Na verdade é igualzinha, assim. Toda PG você vai acabar anotando justamente, na maioria das vezes, pela letra A, quando for um termo genérico, quando você não o conhecer. Aí pode ser B, C, isso não é uma obrigação, é só uma convenção. E a posição dos termos vai ser justamente dada de forma subscrita. E aí, como eu queria já assim, mapear a diferença,
A gente na PA, diferente da PG, a gente na PA lá atrás, na aula passada, não teve uma abordagem para PAs infinitas. Como assim, Kaique, PAs infinitas? Tipo assim, quando a gente falava de PA, né? Eu posso ter, por exemplo, uma soma de PA. Isso lá na PA rolou. 8, 10. Mas, por exemplo, se essa sequência fosse infinita e eu quisesse determinar a soma desses termos, como esses termos são cada vez maiores, não faz muito sentido a gente pedir a soma, porque a soma dos infinitos termos de uma PA vai dar para onde ela está caminhando, ou seja, vai dar mais infinito quando a PA for crescente, ou vai dar menos infinito quando a PA for decrescente. Ou seja, a abordagem para menos infinito ou para mais infinito, de qualquer maneira, na PA, abordar infinito não faz muito sentido porque a pergunta seria óbvia, a resposta seria óbvia para essa pergunta. Então, ou vai dar mais infinito ou menos infinito. Para PG, eu até já fiz questão de escrever isso logo no início, vai ser um pouquinho diferente. A gente vai, ainda assim, mesmo tendo uma infinidade de termos, a gente vai conseguir determinar, por exemplo, alguns casos, tá? Esses casos vão ser quando esses termos estão tendendo para um valor cada vez menor. Enfim, algo que eu já vou comentar bem lá no final, no tópico 4, na PG infinito, 4.2 para ser mais específico. Por definição, a PG ela tem uma forma, digamos, formal de você determinar que é uma PG. Vai ser determinada como uma PG sempre em que você estiver de um termo para o outro multiplicando pelo mesmo valor, tá? Esse valor é chamado de razão, indicado pela letra Q, mas eu diria que tem uma definição mais formal, essa seria mais informal, talvez a que você conheça. Uma mais formal é a seguinte: para definir-se como PG, a gente precisa ter que, a partir do segundo, sempre esse termo dividido pelo seu antecessor, a resposta ela é constante. Ou seja, se eu pego o A2, termo da frente, divido pelo seu antecessor, que é o A1, eu sempre tenho que dar o mesmo valor para qualquer par de termos, ou seja, par de termos consecutivos, né? Ou seja, A3 por A2 vai ter que dar o mesmo resultado. Assim como A4 por A3, assim como A5 por A4, ou seja, o termo da frente pelo de trás tem que dar sempre o mesmo valor. E esse valor é justamente a tal da razão. E essa é a definição de PG, tá, gente? Definição de PG, então, termo a partir do segundo dividido pelo seu antecessor tem que dar sempre a mesma coisa. Beleza, gente? Tá. E aí eu disse para vocês que esse Q, ele remete à operação, né? Ele é a razão, melhor dizendo. E agora sim, ele vai remeter justamente à operação que você está usando, né? Porque, vamos lá. Na PA, a gente sabia que, por exemplo, nessa sequência aqui a razão era 2. E por que é R igual a 2? Não é R de razão, tá? É porque quando a gente fazia, por exemplo, as continhas lá no ensino fundamental, bem lá atrás, quando a gente fazia 4 menos 2, é minuendo, subtraindo, e a resposta, que é o 2, é resto ou diferença, né? Então remete ao resultado, né? E a operação que a define. Então, resto, por isso letra R. Na PG, como a definição é por uma divisão, a gente vai lembrar de uma outra forma de fazer divisão, né? Que é assim, quando eu divido 8 por 4... dá quociente 2 e resto 0. E a gente tem alguns nomes, né? Isso aqui é o dividendo. Isso aqui é o divisor, lembra disso? Isso aqui é o resto, como eu acabei de falar. E isso aqui acaba sendo o quociente, né? Que é a resposta, basicamente. Então, por isso que na PG a razão é Q, tá? É Q de quociente, da divisão. Tudo bem? Eu lembro que na aula passada eu falei um pouquinho sobre classificação, né, de PA. Aqui a gente também consegue fazer classificação, mas ela não é através da razão, como na PA acontecia. A gente vai fazer uma observação mesmo. O que está acontecendo e classificar se ela é crescente, se ela é decrescente. E tem até mais uma aí que eu vou falar com vocês que, enfim, eu lembrei de última hora que existe. Mas não aparece tanto não, mas eu vou comentar. Bora. Primeiro, essa sequência aqui, eu poderia afirmar que essa sequência lá é uma PG? Ou seja, ela se encaixa na definição? Nessa ou nessa? Vamos ver? Cara, 5, 10, 20, 40. Tá acontecendo uma multiplicação pelo mesmo fator aqui? Cara, tá, né? Por 2. Tô dobrando esses tempos. 20, 40. Então o próximo, por exemplo, seria 80. Tá. A razão aqui é 2, então a gente... Bom, poderia até pensar, né, justamente porque eu tenho uma razão 2, a PG aqui seria crescente, Kaique? Bom, parcialmente correto. Por quê? Porque de fato ela é crescente, porque os termos a gente está vendo mesmo que eles estão cada vez maiores, mas isso não se dá justamente pela razão ser positiva, tá? Por que não? Porque a gente fala de uma multiplicação, né? O termo que existia antes multiplicado por um outro que vai dar o próximo, sacou?
Então, não necessariamente ter uma razão positiva vai produzir uma PG crescente. Não fica boladão, não. Fala assim, caraca, aí que tá falando de uma parada dificiona aqui. Como é que eu faço isso na prova? Isso aqui não vai te incomodar muito. Eu só quero te fazer você entender mesmo isso, assim. Mas ninguém vai ficar te cobrando isso de classificação. Pode ficar tranquilo mesmo. Ou tranquilo. Ó, repara essa aqui. 8, 4, quem seria o próximo termo? Bom, eu acho que você deveria responder depende, tá? Sobretudo se você assistiu a aula de semana passada. Por quê? Porque se numa sequência eu tenho 8, 4, como tá ali, o próximo pode ser quem? Pode ser o 0 e o próximo pode ser o 2, né? Não sei se você consegue visualizar assim. Pode ser o 0 se a razão aqui for de uma PA, se a razão for menos 4. Ou pode ser de uma PG se a razão for meio, né? Ou seja, se eu estiver tirando de 4 em 4, 8, 4, 0. Ou se eu estiver, né, multiplicando por meio ou dividindo por 2, que seria o caso, mesma coisa. 8, 4, metade, 2, metade, 1, metade, meio, sacou? Tudo bem? Então, depende. Mas como a gente está falando de PG, então para ser, admitindo que isso aqui é uma PG, agora sim, 8, 4, então o próximo termo seria meio, né? Melhor, meio não, desculpa, gente. Seria o 2, tava falando besteira. 2, aí agora 1, depois o meio, agora sim, e assim seguiria. Se a gente reparar legal, 8, 4, 2, 1, meio, essa PG, ela tem razão meio, né? Ela tem uma razão 1 sobre 2. Agora repara uma coisa, a razão é positiva ou negativa? Positiva, né, galera? E ainda assim, essa razão sendo positiva, ela produz uma PG que é claramente decrescente, ela está cada vez menor nos seus termos. Então, decrescente seria a classificação dela, beleza? Então, não necessariamente uma razão positiva produz uma PG crescente, como aconteceu lá na PA. Beleza, gente? Eu acho até que cabe eu comentar uma outra parada aqui, que é até interessante. Que assim, imagina essa sequência aqui. O menos 4, 8. Quem é o próximo termo admitindo que isso aqui é uma PG? Bom, o próximo termo vai ser o menos 16. Sabe por quê? Porque a razão aqui é menos 2, né? Vê se vocês me entendem. Do menos 4, se eu multiplicar por menos 2, acho que agora que eu vi que vocês não estavam vendo, agora sim. Menos 4, 8, então a razão seria menos 2, né? Menos 4 para dar 8 positivo, menos 2. Quando você tem razões negativas, você vai ter uma classificação que é alternada ou alternante, justamente por conta do sinal, que é assim. Você meio que multiplica, né? Faz aquele fator, no caso aqui você dobra, mas sempre no sentido oposto do anterior. Dobra, mas pro sentido oposto. Tipo assim, menos 4, 8, depois menos 16, depois 32 positivo, sacou? Depois menos 64 e assim seguiria. Pensando graficamente, né, nesse lance de dobrar pro lado oposto, é tipo assim, tem o menos 4, mas depois faz o dobro pro sentido oposto. Depois faz o dobro pro sentido oposto. Depois faz o dobro pro sentido oposto. Depois faz o... E assim vai seguindo, né? Quase que uma observação de batimentos, né? Mas ainda assim sendo relevante esse espaçamento, né? Porque você dobra, né? Tem 2 pedaços. Dobra, depois dobra e assim vai por diante. Beleza? Tá. Essa aqui a classificação seria alternada ou alternante. E tem uma última que eu queria comentar, eu até coloquei como penúltima, mas essa é a última, que é a constante, né? Lembra que tinha constante também lá na PA? Cara, a PG constante é justamente aquela PG que a razão é 1, né? E aí uma informação pra galera mais espertinha. Uma vez que é isso na UFRJ, que era um vestibular, né, discursivo e tal, e que eu acho que vale a pena ressaltar que assim, só dá pra ser PA e PG ao mesmo tempo quando tem os mesmos termos. Então, PA e PG simultaneamente. Isso só vai acontecer quando, Kaique? Quando justamente você tiver uma PG ou uma PA que seja classificada como constante, ou seja, uma sequência de termos iguais. Sequência de termos iguais é PA e PG ao mesmo tempo. PA e PG simultaneamente. Justamente pela PG constante. É porque aqui, nem em outras palavras, é PG porque a razão é 1, né? Multiplica por 1. Ou PA porque a razão é 0, né? A soma seria 0. Beleza?